Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nesse momento começar o nosso culto de celebração. Vamos cultuar ao Senhor nessa hora, amém? Quero convidar você a ficar concentrado aí nessa live. Quero convidar você a meditar na palavra conosco, louvar, celebrar, adorar o Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para nós nessa noite, amém? Vamos meditar aqui no livro do profeta Abacuque. É um dos pequenos profetas. Profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus decretos, não, Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Em algumas versões diz: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo reescreveu esse texto lá na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, ele diz que o justo viverá pela fé. E foi esse o texto que despertou o monge agostiniano Martinho Lutero para que ele fizesse uma reforma. A reforma protestante teve como base esse texto, de que o justo viverá pela fé. E eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a fé. Nesse momento nós precisamos manter firme a nossa fé. Nesse momento nós precisamos guardar a nossa fé. Nesse momento nós precisamos exercer a nossa fé. Quando Paulo escreveu lá em Romanos a palavra fé, ele usou a palavra grega que é chamada fide, né? Fide significa a fé. Mas no Antigo Testamento, aqui no profeta Abacuque, os hebreus tinham outro termo para se falar sobre fé. E a palavra hebraica é emuná, que significa aquilo em que eu me agarro, aquilo em que eu me agarro com firmeza. Então é por isso que esse texto, ele é melhor traduzido, não que o justo viverá pela fé, mas que o justo viverá pela sua fidelidade. Amém? Então a fé, ela não é algo só invisível, não é algo só sentimental. A fé não é algo invisível, é algo concreto, é algo que você precisa demonstrar com a sua vida. A sua vida deve caminhar de acordo com a fidelidade. Amém? Então, os hebreus, os antigos hebreus, eles tinham uma fé tangível. Eles costumavam a transformar a sua fé naquilo que era tangível, que era aquilo que eles faziam. Nós vemos isso na circuncisão, no tabernáculo. Tudo no Antigo Testamento era concreto, era visível, era físico. Aí Jesus veio para o Novo Testamento e o Verbo se fez carne, e por incrível que pareça, ele inverteu isso. Tudo que era físico, ele deu a entender que seria invisível. O novo nascimento não é nascer da carne, mas do Espírito. Enfim, então nós precisamos viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E eu quero convidar você, quero incentivar você nesses dias a viver pela fé, não a viver pelas circunstâncias, não viver pelos teus pensamentos, não viver pelas sensações do teu coração, mas viver pela fé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Quero chamar aqui o ministério de louvor. Vamos louvar a Deus. Sopra em mim, ar de Deus, sopra em mim, sopra
Glória a Deus. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh,
Está aparecendo aí na sua tela o número da nossa conta, amém? Então, se você quiser dizimar e ofertar, você pode depositar aí nesse número, essa conta aí do Banco do Bradesco. Então você pode depositar ou fazer a transferência através do aplicativo do seu celular, e você pode estar ofertando e dizimando sem sair de casa, na comodidade do seu lar. Você também pode, durante a semana, vir aqui na igreja, trazer o seu dízimo, a sua oferta. Temos os nossos vigilantes que estão aqui apostos, aguardando a sua oferta e o seu dízimo, se você assim preferir trazer, se for mais cômodo para você, mais confortável. Então você escolhe aí a melhor maneira. Queremos mandar um abraço para todo mundo que está online aí, todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo que está comentando aí. Eu queria mandar um abraço especial para você, meu irmão. Está perto de nós matarmos essa saudade, está perto de nós nos congregarmos como fazíamos antes dessa paralisação, com muito calor humano, com muita alegria, poder nos abraçar, poder ter realmente uma comunhão mais de perto, que o brasileiro ele é caloroso, amém? Jesus nos fez assim. E eu quero dizer aqui para você que está assistindo essa live, que compartilha, não deixa para compartilhar depois não, compartilha agora, clica em compartilhar e manda nos grupos de WhatsApp, da célula, do trabalho, da faculdade, do pessoal da academia, da bola, das mulheres aí do crochê, enfim, meu irmão, seja qual for o grupo, vai compartilhando, porque é importante que todo mundo esteja assistindo, para receber em tempo real a palavra que vai ser trazida nessa hora. E quero também deixar um recado, as pessoas que estão aí comentando na live, se você está precisando de cesta básica, se você está precisando de oração, se você está precisando de alguma coisa, você vai comentando aí que nós estamos anotando aí, e depois nós vamos passar para o pastor, ele vai estar orando. Se o caso aí for de entrega de cesta básica ou qualquer outra necessidade que você esteja passando, a gente vai procurar uma maneira aqui, se tiver ao nosso alcance, de entregar para você. Então você vai comentando aí, estou precisando de oração pelo meu parente, pela minha família. A gente não vai orar aqui na live, ok? Mas a gente vai anotar para que você esteja coberto pela oração, amém? Não se esqueça de curtir o nosso canal e de se inscrever também, que é importante. Vamos para o momento da palavra. Deixa eu convidar o apóstolo Luiz, vai trazer a palavra nesse momento. Amém, meus irmãos, graça e paz. Vamos orar, né? Para o momento da palavra. Pai, nós queremos, em nome de Jesus, pedir a tua bênção especial sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que vai ouvir essa palavra, que está online nesse culto. Nós pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame uma bênção especial, que o Senhor traga entendimento, luz no coração de cada um, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga um milagre na vida destas pessoas, e que hoje à noite, Senhor, Teu Espírito Santo possa trazer uma grande instrução, um grande ensinamento para cada pessoa a manter-se firme nos Teus caminhos, sem se afastar, sem arredar o pé dos Teus propósitos. Pai, nós clamamos a Ti nesta hora, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 46 e 49. O texto que eu vou ler nesta noite fala dos dois fundamentos. É uma parábola que o Senhor Jesus contou para uma multidão. E esta parábola, apenas dois evangelistas escreveram esse texto, Mateus e Lucas. Eu gostaria de ler os dois textos, escrito por Mateus e escrito por Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46 a 49 diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve a minha palavra e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas os que ouvem e não pratica
é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Agora vamos ler o texto de Mateus. A maneira que Mateus escreve, ele é um pouco mais detalhista, e ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Pai, mais uma vez falamos contigo e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine os olhos do nosso coração para compreendermos a tua palavra nesta hora. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui segurando para ver se ele fixa, né? Termina caindo. Muito bem, esse texto que nós lemos, tanto escrito por Mateus como por Lucas, ele fala, na verdade, de uma casa que enfrentou um vendaval. Uma caiu porque estava construída na areia, e a outra não caiu porque estava construída num lugar bem seguro, sobre a rocha. Meus irmãos, eu queria falar sobre permanecendo em pé durante a tempestade. Permanecendo em pé durante a tempestade. Assim como o tráfego aéreo, ele sofre turbulência, da mesma forma passamos também por turbulências físicas, sofremos também turbulências espirituais e emocionais. O texto que nós lemos, na verdade, está inserido num capítulo de uma série de parábolas que Jesus contou para ensinar as multidões, para ensinar os seus discípulos. E, na verdade, essas parábolas, esses ensinamentos, ele fala sobre a necessidade de se construir uma casa espiritual bem sustentável, uma casa bem fortalecida, suficientemente para resistir às tempestades da vida, para permanecer firme nessa tempestade da vida, nessas turbulências do que nós enfrentamos no dia a dia. Nós enfrentamos tantas coisas na vida, irmãos, são tantas turbulências, tantas tempestades. Tem tempestade no casamento, tem tempestade na família, tem tempestade no orçamento familiar, tem tempestade nos negócios, tem tempestade na saúde, tem tempestade na política, tem tempestade nos sonhos, tem tempestade em tantas outras áreas da vida da gente. São tantas, são muitas. Passaremos aqui muito tempo falando das tempestades, mas eu queria me ater apenas como fazer para permanecer em pé durante essas tempestades. Primeira coisa, o Jesus nos ensinou dizendo que é preciso cavar profundo o alicerce. É preciso cavar profundo o alicerce. Vai construir uma casa sem alicerce? Não vai dar. Ajuda aqui, pastor. Tenta colocar em algum lugar ou segurar. Vai se construir uma casa sem alicerce, ela vai desmoronar, ela vai cair, ela vai ruir, ela não vai suportar. Portanto, Jesus disse que é preciso construir, cavar profundamente. Não pode ser em cima da terra, tem que ser cavar a terra, tem que ter profundidade. O alicerce precisa estar com profundidade. Esse templo aqui que nós construímos, temos um exemplo. A empresa que recebeu as orientações do engenheiro, ele desobedeceu o engenheiro. O engenheiro pediu uma medida de profundidade do alicerce e ele cavou uma outra. Quando o engenheiro chegou,
ele fez ele desenterrar tudo aquilo que ele tinha enterrado e cavar novamente a medida certa que o engenheiro havia colocado no projeto, e ele teve que fazer tudo de novo. O engenheiro pediu para ele cavar 2 metros e ele cavou 80 centímetros. Teve que fazer, e o engenheiro disse: aqui não é para se colocar saco de arroz, saco de milho, aqui é para colocar gente. Então precisamos de uma estrutura bem firme, para quando o vento bater, o vendaval vier, não ruir, não desabar, não estragar. É preciso permanecer em pé, mas para se permanecer em pé é preciso cavar profundo. Mas, irmãos, trazendo isso para a nossa realidade espiritual, isso tem a ver com o nosso relacionamento espiritual. Isso tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Para um cristão manter-se em pé durante a sua caminhada de fé, é preciso ele manter e zelar e desenvolver o seu relacionamento com Deus. Pastor Fábio me mostrou uma foto essa semana de um grupo de adolescentes há mais de 10 anos. E ele disse: pouquíssimos daqueles adolescentes permaneceram. Veja, o que foi que faltou? Faltou profundidade, faltou relacionamento com Deus, faltou cavar com profundidade o seu relacionamento com Deus, faltou um alicerce bem construído. Cavar profundamente esse alicerce tem a ver com a consagração espiritual. Cada um precisa cuidar da sua vida espiritual, precisa cuidar da sua fé, cuidar da sua vida com Deus. Precisa jejuar, precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa se abster dos pecados, se afastar dos maus caminhos, se consagrar ao Senhor. É uma entrega de alma, é uma entrega de vida, é uma dedicação ao Senhor. Cavar profundo é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus acima de tudo. Cavar profundo, esse alicerce espiritual tem a ver com amar aos irmãos em Cristo, amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Tem a ver com a obra de Deus, com amar também a obra de Deus. Isso é cavar profundo. Quando você ama a obra de Deus, quando você ama a igreja de Deus, quando você ama a Deus, você se mantém de pé. Cavar profundo o alicerce, isso é muito importante se você quer manter-se firme, meu irmão. Nessa pandemia, nesses tempos difíceis, nesses tempos turbulentos da vida, é preciso cavar o alicerce com profundidade. É preciso ter a sua Bíblia todos os dias, ter um tempo com ela. Todo dia ter um tempo de servir a Deus. Toda semana ter um tempo para se reunir com os irmãos no culto. Isso vai trazer profundidade no alicerce espiritual. Eu me converti aos 16 anos de idade, já estou com 54 firmados nos caminhos do Senhor. Deus nunca deixou eu me desanimar, eu me afastar do Evangelho. Sabe por quê? Porque minha vida inteira, desde o dia que eu aceitei Jesus, fui lendo a Bíblia, fui orando. Nunca passei um dia sem orar, sem ler a Bíblia, sem congregar. Toda semana sempre fiz isso, sempre, toda a minha vida. Consagração, entrega de vida, isso é o alicerce profundo que nós precisamos construir. Para permanecer em pé, é necessário também construir bem. Olha o versículo 48, construir bem, não é construir mal, é construir bem. Há muitas construções que são construções que foram mal construídas, mas há outras construções que são construções bem construídas. Bem construídas. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp, onde há muita gente que reclama da casa onde mora, do condomínio, de apartamentos que essa pessoa mora, reclamando da estrutura que foi construída pela empresa. Que coisa, né? Que coisa. Mas se fosse bem construída, estava sendo elogiada. Portanto, é preciso construir bem. A nossa vida espiritual é preciso construirmos bem. O que significa isso? É desenvolver a fé. Desenvolver a fé. Tem gente que não desenvolve a fé.
Se você desenvolver a sua fé, você estará preparado para enfrentar as tribulações da vida. Olha que eu conheço gente que, se não fosse a sua fé bem consolidada, já teria abandonado os caminhos do Senhor. Já teria abandonado os caminhos do Senhor. Jesus diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiverdes fé como um grão de mostardas, olha, um grão de mostarda é o menor. Pedireis o que quiserdes, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele vai obedecer. É a fé. A nossa fé precisa ser consolidada. Nós precisamos construir bem a nossa casa, a casa espiritual. Portanto, vamos desenvolver a nossa fé. Isso tem a ver com desenvolver também uma outra coisa importante na igreja: o caráter. Desenvolver o caráter. Sabe, Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 delas se mantiveram firmes, receberam propostas que levaria ela a perder a oportunidade de entrar na festa quando o noivo chegasse, mas elas mantiveram-se firmes, correram risco de perder amigas, amizades, mas permaneceram firmes no Senhor. Tiveram umas que chegaram para elas, fizeram uma proposta que levaria elas a perder aquilo que elas tinham, mas elas não deram, elas souberam dizer não. Caráter é você saber dizer não. Caráter é você dizer: isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Então, construir bem a nossa casa espiritual para nos mantermos em pé tem a ver, além do caráter, tem a ver com a fidelidade. Com a fidelidade. Desenvolver a nossa fidelidade. Desenvolva a nossa fidelidade. Nós somos tentados diariamente em relação à fidelidade, mas é preciso o caráter se juntar com a fidelidade, porque a fidelidade faz parte do caráter. Jesus contou a parábola dos talentos, onde 3 pessoas receberam uma quantidade de recursos para investir e em determinado tempo apresentaram os resultados. 2 deles no final prestaram contas com lucros, mas o último não prestou. Ele não desenvolveu o seu talento, não foi fiel e recebeu uma disciplina terrível por falta de fidelidade. A infidelidade atrai consequências danosas, mas a fidelidade atrai recompensas multiplicadoras na nossa vida. Portanto, construir bem é desenvolver a fidelidade, é servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A vida do cristão tem a ver com servir, porque ele entende que o seu galardão ele vai receber das mãos do Senhor. Eu louvo a Deus por tantas pessoas aqui na igreja que servem, inclusive essa equipe aqui da técnica, e através dela estamos fazendo a live. O pessoal do louvor, eles não recebem 1 centavo da igreja, eles servem a Deus. Eles entendem, eles compreendem que o seu pagamento vem de Deus. Deus é que lhes dará recompensa, e isso vem em saúde, isso vem em paz, isso vem em alegria, isso vem na família, na descendência. É uma coisa que, se eles estivessem recebendo o pagamento, isso não aconteceria, mas eles desfrutarão dessa recompensa. Servir. Jesus disse: é melhor servir do que ser servido. Ele falou em outras palavras, dizendo: é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Então, se queremos permanecer em pé durante a tempestade, nós precisamos construir bem a nossa casa espiritual. E isso, como já disse, envolve o desenvolver a fé, caráter, fidelidade e o servir a Deus. Finalmente, para permanecermos em pé, é necessário ser obediente. Olha o que Jesus disse, versículo 46 e 47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, todo aquele que vem a mim e ouve e pratica, olha que coisa,
eu vos mostrarei a quem é semelhante. Semelhante ao homem que edificou sua casa sobre a rocha. Queridos, permanecer em pé é preciso obediência ao Senhor. Isso tem a ver com ouvir. Obedecer é uma entrega livre da nossa capacidade de ouvir. É uma entrega livre da nossa capacidade de ouvir para quem nós amamos muito, que é o Senhor. Você entrega a sua capacidade de ouvir a Deus. Senhor, eu vou te ouvir, porque eu te amo. Eu vou te escutar, porque o Senhor me ama e eu te amo muito. Então, permanecer em pé é ser obediente, e ser obediente é ter a capacidade de ouvir. Ninguém consegue obedecer sem ouvir. É preciso ouvir. É preciso ouvir. Isso tem a ver com aprendizado. Estava lendo hoje a carta de Paulo aos Coríntios, e ele disse que preferia falar uma palavra numa língua que as pessoas entendessem, que trouxesse instrução, do que 1000 palavras numa outra língua que eles não iriam entender nada. Olha aí, olha o que ele diz: eu prefiro falar 1 ou 2 palavras, que as pessoas sejam instruídas, que elas recebam instrução. Então o propósito da pregação do Evangelho, do ensino da Bíblia, é trazer instrução. É trazer instrução. Eu poderia aqui tentar emocionar as pessoas, sabe, mudar o tom de voz, fazer uma coisa aqui, e me rebolar, e mexer, e tanta coisa, eu até mesmo inventar para ver se emocionava as pessoas, mas isso não traz instrução, isso não sustenta ninguém no dia da tempestade. Isso pode ser bom na hora que você pula, dá um salto e dá uns glória a Deus e tal, mas só fica nisso. Eu conheço isso há muito tempo. Há muita gente que viveram esses momentos e não estão mais firmes, porque ficaram apenas nisso. É preciso ir além disso. É preciso buscar instrução. É preciso aprender. É preciso aprender. Se você vem a um culto e não aprende nada, alguma coisa aconteceu com quem estava ministrando aquele culto. Alguma coisa de errado aconteceu com a administração do culto. Se você não aprendeu nada, de mim este cálice, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. Se não for possível, faça-se a tua vontade. O cálice que Jesus estava se referindo era a morte lá na cruz. Ele apelou para o Pai: Senhor, meu Pai, se tiver uma outra maneira de eu salvar a humanidade, perdoar os pecados daqueles que irão crer em mim, por favor. Mas se não houver, me livra desse cálice, dessa angústia, dessa morte que está chegando. Mas se não houver, se é esse o teu propósito, cumpra-se a tua vontade, faça-se a tua vontade, porque a tua vontade é melhor do que todas as coisas. Jesus foi um exemplo. A obediência tem o poder de trazer crescimento espiritual. Todo cristão obediente, ele cresce. Todo cristão obediente, ele cresce. Pense, as melhores ovelhas que eu já tive em meu ministério eram pessoas obedientes. Obedientes. Podia até discordar de algumas coisas, como podem discordar, mas são obedientes, porque entendem que o seu pastor não quer o mal para elas, que é o bem. A obediência à palavra de Deus tem um poder de trazer crescimento. A obediência é ato de amor. Quem obedece é porque ama. A obediência é um ato de sabedoria. Quem obedece é sábio. Quem obedece é sábio. Quem obedece... O negócio aqui está... Ei, som, glória a Deus. E assim, quem obedece é um ato de amor, é um ato de sabedoria. Quem obedece anda em sabedoria.
É mais sábio obedecer. Há muita gente que prefere desobedecer. Quem obedece, obediência é um ato também de inteligência. Quem obedece é um ato de inteligência. Portanto, a obediência é algo que nos traz crescimento, que nos faz vencer e nos mantermos de pé durante a tempestade que vem sobre as nossas vidas. Meus queridos, eu gostaria muito de dizer a você esta hora que a sua casa não vai cair e que você vai permanecer de pé. Estou falando da casa espiritual. Gostaria muito de ter a certeza de que a sua casa não vai cair, e que o fato de eu falar para não cair, isso sustentaria ela. Gostaria muito que isso acontecesse, mas o fato, a verdade é que o que vai fazer ela permanecer de pé será uma boa construção. Uma boa construção é você levantar-se da poltrona e colocar em prática o projeto do engenheiro celestial. Sim, cavar o alicerce com profundidade. Isso é relação com Deus. Ter profundidade no seu relacionamento com Deus. Ler a Bíblia não para completar a quantidade de versículos ou capítulos por dia, mas ler a Bíblia para o seu crescimento, para o seu fortalecimento espiritual. É construir bem sua fé, seu caráter, sua fidelidade, seus dons. Sim, construa bem essas coisas. Nada vai fazer você cair. Pode cair todo mundo, mas você vai permanecer de pé. Eu já vi cristãos se escandalizarem com a queda dos seus pastores, mas já vi cristãos que os seus pastores caíram e eles se mantiveram-se de pé. Sabe por quê? Porque eles firmaram no Senhor. Não é no pastor não, é em Deus. A fé do cristão. Construa a sua fé, construa o seu caráter, construa a sua fidelidade, construa seus dons. Torne-se um cristão obediente a Deus e a sua palavra. Isso sim manterá você em pé diante das tempestades da vida. Apenas isso vai manter você fiel e em pé diante das tempestades da vida. Vamos orar? Querido Deus Todo-Poderoso, excelso é o teu nome, maravilhoso. Nós te louvamos nesta hora e pedimos que abençoes cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Eu quero orar, Senhor, por esta pessoa e pedir que o Senhor traga crescimento espiritual na sua vida, fortalecimento espiritual na sua fé, que não a deixe abandonar os teus caminhos jamais. Se houver enfermidade física, meu Deus, cura essa pessoa. Eu oro por todas aquelas pessoas que têm pedido oração, que têm nos enviado um pedido de oração. Eu apresento a Ti nesta hora cada uma delas, aquelas que estão no leito da enfermidade, aquelas que estão passando por uma tribulação emocional, que estão com crise de ansiedade, depressão. Eu oro pela sua vida nesta hora, meu irmão. Recebe o milagre de Deus, recebe a cura pelo poder que é no nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão com problema financeiro, no casamento, todas as áreas da sua vida, com seus filhos, com seus pais, eu oro para que o Senhor te abençoe, para que o Senhor restaure. Eu intercedo por você nesta hora, para que o Senhor possa abrir a porta que você precisa entrar, para que o Senhor possa operar um milagre na tua vida e acalmar o mar e a tempestade, os trovões, os relâmpagos que estão vindo sobre a tua vida, para vir a bonança, vir a calmaria no teu coração, vir a paz no teu coração, vir a alegria do Senhor. Eu oro, meu Deus, por esta pessoa que diante dessa surpresa, desta pandemia, se sentiu impotente, incapaz, que está pensando como é que vai reorganizar a sua vida. Eu peço que o Senhor entre em ação agora, intervenha, Senhor, nessa vida, opera o milagre, mostre que o Senhor é Deus, que pode ouvir o clamor e pode ouvir a oração dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, abre essa porta, uma porta que se fechou, que o Senhor abra uma outra para ela agora. Tudo que ela perdeu, que o Senhor traga restituição na sua vida, Pai.
traga alegria, renove a sua fé, sua paz, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz, em nome de Jesus, amém.